Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer mais um exercício de máquinas síncronas e esse é muito interessante, eu vou mostrar o enunciado para vocês, porque é o seguinte, o que ele vai mostrar aqui? Eu vou ler o enunciado tudo bonitinho, mas olha que interessante, a gente tem aqui uma fonte geradora e nós temos três cargas juntas, né? A gente tem dois motores assíncronos, normais, motores de indução, e um motor síncrono no mesmo barramento. E aí a gente vai fazer vários cálculos aí de potência, corrente, referentes a esses três motores juntos, tá? Então, vamos lá, vamos ler o enunciado. A figura abaixo mostra uma pequena planta industrial alimentada por uma fonte de potência trifásica de 480 volts. A planta contém três cargas principais, como está mostrado na figura. Responda as seguintes perguntas sobre a planta. O motor síncrono tem especificações nominais de 100 HP, 460 volts e 0,8 adiantado do fator de potência, né? A reatância síncrona é de 1,1 P1 e a resistência de armadura é 0,01 PU por unidade, tá? Então a gente vai trabalhar com o sistema por unidade legal que a gente já revisa também. A curva característica a vazio desse motor está mostrada abaixo, que é essa curva aqui, né? O que essa curva mostra? Então, quanto de corrente de campo gera de tensão de armadura a vazio, tá? Ou tensão terminal a vazio. A primeira pergunta é a seguinte: se a chave do motor síncrono for aberta, então ele não estiver sendo acionado, quanta potência ativa, reativa e aparente serão fornecidas à planta? Qual que vai ser a corrente de linha na linha de transição? Então ele quer saber quanto que está vindo desse barramento aqui em corrente e também em consumo, enrolou minha língua, de potência, tá? Então vamos lá, vamos fazer agorinha mesmo este exercício. Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar então pelas potências, né? Então, se vocês não se recordam, vou até voltar rapidinho aqui no enunciado para vocês verem que do lado de cada máquina, né, ele tem descrito qual que é a potência dela. Então, ó, aqui tem 100 kW a 0,9 atrasado de fator de potência. Essa aqui é uma máquina de 80 kVA com 0,8 atrasado de fator de potência, tá? Então, a partir daqui, desses dados, a gente vai conseguir definir quais são os valores da potência ativa, reativa e aparente total do circuito. Então, vamos resolver. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular as potências. Então, eu vou chamar de potência do motor 1 e potência do motor 2, tá? Para a gente ficar fácil de entender. Então, a potência ativa do motor 1 já é pronta lá no enunciado, 100 kW, tá? A potência reativa do motor 1, o que eu vou ter que fazer? Na verdade, é a potência ativa, então vamos recordar aqui, eu tenho o triângulo das potências, né? Tenho aqui o φ, que é o S, que é o Q, e aqui é o P, certo? Ficou muito ruim esse Q aqui. Tem hora que essa caneta falha. Então, beleza. O Q, o S e o P. Se eu tenho o valor de P e quiser o Q, eu posso fazer pela tangente do ângulo, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. É isso que eu vou fazer aqui. Então, a minha potência reativa, ela vai ser o 100K, que é a potência ativa, né? Esse cateto, pela tangente do ângulo. Tangente do cosseno a menos 1. Então, cosseno a menos 1 do 0,9, que é o que estava lá no desenho, na imagem, né? Qual era o fator de potência desse primeiro motor. Calculando essa continha, a gente chega numa potência reativa de 48,4 kVAR, kVA reativo, tá? Então, os dados do motor 1 a gente já calculou. Vamos calcular agora do motor 2. Então, potência ativa do motor 2, a gente vai ter que fazer pela potência aparente, porque lá não foi dado potência ativa, foi dado só potência aparente de 80 kVA, né? Com fator de potência 0,8 atrasado. Então, eu vou usar aqui a mesma coisa, só que agora pelo cosseno, né? Já está dado o cosseno φ, então é só fazer pelo cosseno. Então, eu vou fazer aqui 80K, que é a potência aparente, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8, que é o próprio fator de potência. Isso aqui está me dando 64
kW, tá? E a potência reativa, beleza? Potência reativa do motor 2, então é os 80K vezes o seno, né, porque ele está oposto, né, a hipotenusa, do cosseno a menos 1 de 0,8, que vai dar aqui 48 kVAR. Tá? Então, pelo triângulo das potências aqui, brincando com trigonometria, cosseno, seno, tangente, a gente conseguiu encontrar todas as potências do motor 1, todas as potências do motor 2, e agora a gente vai calcular o total. Então, deixa aqui, fica mais fácil de vocês verem. Potência total, então, vai ser igual a primeira potência aqui, 100K, mais a segunda potência, que é 64K. Então, aqui a potência total ativa está dando 164 kW. E a reativa total, que vai ser os 48,4 kVAR, mais os outros 48 kVAR, que vai somar aqui 96,4 kVAR. Esses são os valores totais. Para eu calcular, então, a potência aparente total, então é um Pitágoras, né? Eu vou ter que tirar uma raiz quadrada aqui. Então, a potência aparente total vai ser a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado, vezes mais a potência reativa ao quadrado. Então, vai ficar os 164K ao quadrado, mais 96,4K ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Resolvendo essa continha, a gente tem que o resultado da minha potência aparente é 190 kVA. Então, quando no meu circuito aqui eu tenho a minha potência, desculpa, o meu motor síncrono, né, desconectado do barramento, então só vou ter essas duas cargas sendo alimentadas, e aí é aquele cálculo que a gente fez, aí vai dar um total de potência aparente de 190 kVA, que é a primeira pergunta que foi feita aqui. Além das potências, ó, se a chave for deixada aberta, tal, qual que é a potência reativa aparente, e ele pede a corrente de linha. Então, a corrente de linha fica facinho de calcular. A gente vem aqui e a gente sabe que a corrente de linha, ela é a potência ativa, então, pode ser a potência aparente também, vou fazer pela potência aparente. 190K dividido por raiz de 3 vezes a tensão de alimentação, que é os 480 volts. Isso aqui vai me dar 228,5 amperes, tá? Então, a primeira pergunta aqui já está respondida. Se quisessem fazer com número complexo, poderia fazer para achar a fase e tal aqui. Era só fazer pela tangente, por exemplo. Desses dois, a gente já consegue o fator de potência. Eu vou deixar só o módulo mesmo, tá? A primeira pergunta, então, foi respondida. Vamos ver qual que é a letra B do enunciado. Então, para a letra B do enunciado, a gente tem o seguinte. Agora, a chave é fechada, então agora eu coloco o motor síncrono na jogada. E o motor síncrono passa a fornecer uma potência nominal com fator de potência nominal, tá? Então, aqui, ó, a potência de 100 HP com 0,8 adiantado de fator de potência. Qual que é a corrente de campo do motor? A gente vai ter que observar uma coisa que é o seguinte. Primeiro que os valores de impedância estão por unidade, PU, então a gente vai ter que achar todos os valores de base e converter esses valores aqui de PU para valor em ohms, tá? E aqui a tensão nominal dele é 460 volts, então os valores em PU estão baseados como um valor de base de 460 volts, apesar do motor estar ligado no barramento de 480. Então, para achar os valores de base, para tirar o sistema do PU, a gente vai usar o valor nominal, e na hora de calcular o resto, a gente usa a alimentação normal de 480, tá? Para que eu vou ter que achar a impedância? Porque eu vou ter que achar o EA, a tensão da armadura, para no gráfico achar o EA e aí sim definir qual foi a corrente de campo aproximada aqui pelo gráfico, já que esse gráfico não tem uma divisão muito boa, né? A gente vai fazer meio que no olhômetro mesmo,
sem pegar régua, sem pegar nada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos desmembrar esse por unidade aí, certo? Então, na letra B, eu vou ter que achar todos os valores de base primeiro. Então, a minha potência ativa do motor síncrono, ela vai ser o quê? Eu sei que são 100 HPs, cada HP são 746 watts. Então, aqui eu já tenho que a potência ativa do meu motor síncrono é 74,6 kW. Beleza. O valor da minha potência de base, que é sempre dado em potência aparente, o que ela vai ser? Ela vai ser minha potência ativa pelo fator de potência do motor, né? Vou pôr aqui do motor síncrono. Então, ele vai ser o 74,6K dividido pelo 0,8, que é o fator de potência do motor. Então, isso aqui vai me dar um 93,2 kVA de potência de base aparente. Certo? Beleza. A minha tensão de linha de base, ela é a nominal lá do motor, 460 volts. A tensão de fase, eu estou considerando que esse motor está ligado em estrela, apesar do enunciado não ter falado, tá? Então, como ele não falou, eu estou assumindo uma posição de que esse motor está em estrela. Então, a tensão de fase aqui, de base, vai ser os 460 dividido por raiz de 3. Então, aqui é 266 volts, o valor da tensão de fase de base. Daqui eu já consigo tirar, então, minha corrente de base também. Então, a corrente de base, ela vai ser a minha potência aparente, 93.200 kVA, né? 93,2 kVA, desculpa, dividido pela raiz de 3 vezes a tensão de fase, que é os 460, tensão de linha, desculpa. Aqui, então, eu vou ter uma corrente de base de 117 amperes. Como eu estou considerando o circuito em estrela, aqui eu posso considerar, então, sendo a corrente de linha e, consequentemente, a corrente de fase vai ser a mesma, né? Porque em estrela, a corrente de linha e corrente de fase são as mesmas. E para finalizar esse esquema das fases, dos valores de base, eu vou ter aqui a minha impedância de base, que ela vai ser 3 vezes a tensão de fase, que é 266, a gente achou aqui em cima, né? Ao quadrado dividido, né, pela potência. Então, que é os 93,2K. Resolvendo essa continha, a gente vai ter uma impedância de base de 2,22 ohms, certo? Então, a gente já conseguiu todos os valores de base, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, o Z de base. Então, vamos ver aonde a gente vai usar o Z de base. O Z de base, eu vou utilizar para tirar aquela impedância síncrona, a impedância da armadura, vamos dizer assim, do valor em PU. Então, a gente sabe lá pelo enunciado que a minha resistência de armadura, o valor dela é 0,01 PU. Se eu multiplicar esse valor pelo meu Z de base, que a gente acabou de achar que é 2,28, eu encontro a resistência real da armadura, que é 0,023 ohms. Eu vou fazer a mesma coisa para a reatância síncrona, o XS. Então, o valor dela em PU é 1,1 por unidade, vezes a minha impedância de base, 2,28, eu chego no valor de reatância síncrona de 2,51 ohms. Boa. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele está pedindo o valor da minha corrente de campo, certo? Para eu encontrar a minha corrente de campo, agora ficou mais tranquilo. Por quê? Eu consigo achar a minha corrente de armadura nessa situação, e com a corrente de armadura eu consigo achar a tensão da armadura. Então, vamos lá, ó. Como que eu calculo aqui a minha corrente da armadura? Então, corrente da armadura, ela vai ser o valor que eu tenho de potência ativa, a gente tinha calculado aqui em cima, ó. Deixa eu descer para vocês verem. Então, ó, o cálculo da minha potência ativa do motor síncrono é 74,6.
Então, eu vou usar esse valor de 74,6 para a gente poder calcular a corrente. Então, ela vai ficar 74,6K dividido, fazendo pela potência, certo? Dividido por raiz de 3, vezes a tensão do motor. Agora, ó, eu uso aqui os 480, porque agora sim, a corrente da armadura é provocada pela tensão de alimentação do motor, que é 480, apesar da nominal dele ser 460, vezes 0,8. Isso aqui está me dando 112 amperes. Como eu sei que o fator de potência é 0,8, o arquicosseno do 0,8, eu vou pôr aqui, ó, cosseno a menos 1 de 0,8, me dá 36,87 graus. Então, eu posso escrever o IA em número complexo, né, que é o que eu vou precisar para a continha, que é 112 fase, aqui, positivo 36,87, porque o enunciado avisa que esse motor está com carga adiantada. Certo? Beleza. Agora, eu já consigo jogar no valor do EA. Então, o meu EA, ele vai ser igual a 200, que é o VFI, né? Aqui a equação que eu estou usando é essa aqui, ó, VFI menos impedância da armadura vezes a corrente da armadura. Então, EA, tensão de alimentação do motor, aqui vai ser os 480 sobre raiz de 3, vai dar 277, né? Fase 0, menos a minha impedância que eu encontrei aqui pelos valores em PU, 0,023 e 2,51. Então, entre parênteses, aqui eu vou pôr 0,023 mais J 2,51, vezes essa corrente que a gente achou aqui, ó, 112, fase 36,87 graus. Essa tensão da armadura está me dando 498 fase, menos 27 graus volts. Aí a gente faz o que agora com esse valor? 498. A gente volta no gráfico que está no enunciado do exercício. E aí faz mais ou menos no olhômetro mesmo, ó. 498 tá mais ou menos aqui. Se eu descer aqui, tá dando mais ou menos 1,85, 1,86, tá? Certo seria pegar uma reguinha, fazer tudo bonitinho, mas só para fins didáticos aqui eu vou aproximar. Então, pelo gráfico. Então, a corrente de campo é aproximadamente 1,85 amperes. Ok? Beleza. Vamos ver o que ele pede agora no enunciado. A gente acabou de resolver a letra B, que era qual é a corrente de campo do motor. Para a letra C, ele pede qual que é o ângulo do conjugado do motor, tá? O ângulo do conjugado do motor, gente, ele é o ângulo entre... Eu devo ter até uma imagem aqui de um outro exercício. Ó lá. Aqui não aparece. Mas o ângulo de conjugado, ele vai ser esse ângulo aqui, ó, que fica entre a tensão na armadura e a tensão de alimentação do motor, tá? Se eu estou considerando a tensão de alimentação do motor como fase zero, então o ângulo do conjugado é o próprio ângulo da tensão da armadura, certo? Então aqui nem tem continha, é só colocar mesmo na letra C, que o ângulo de carga ou o ângulo do conjugado dessa máquina nessas condições, ele é menos 27 graus, que eu tiro aqui, ó, da fase do EA. Tá? Agora, na letra D, vamos ver o que eles pedem. Boa. Na letra D, quanta potência ativa, reativa e aparente estão sendo fornecidas agora à planta? Qual que é a corrente de linha de transmissão? Então, ó, é corrente de linha na linha de transmissão. Aqui, então, agora são os 3 motores ligados juntos e eles querem saber qual que é a potência ativa, reativa e aparente. A gente vai seguir o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, né? De calcular as potências totais. Então, a potência ativa total vai ser... Vamos lá. Então, potência ativa total vai ser o 100K do primeiro motor, do motor 1, o 64K do motor 2, mais o 74,6 do motor
síncrono. Isso aqui está me dando 238,6 kW. Eu vou ter que calcular aqui a reativa do motor síncrono, que a gente não calculou lá em cima, né? Deixa eu confirmar se tinha calculado aqui. Ó, pode ver que a gente não calculou a reativa do motor síncrono, então eu vou calcular agora. Para calcular a reativa do motor síncrono é simples, né? A gente tem aqui no motor síncrono, a potência ativa era 74,6, então a gente tem 74,6K vezes, vamos fazer pela tangente, né? Porque é a potência ativa aqui, do cosseno menos 1 do fator de potência desse motor, que é 0,8. Então, essa potência reativa está dando 56, 56 só, kVAR, né? O que vai acontecer aqui? A gente sabe que os dois primeiros motores, eles estão com um fator de potência atrasado. E esse aqui está com fator de potência adiantado. Então, eu vou manter esse cara aqui negativo, tá? Porque ele está adiantado. Os outros dois estão atrasados. Então, agora eu já consigo calcular a reativa total, que vai ser... O primeiro motor, a reativa dele era 48,4K. O motor 2 era 48K. E esse aqui, que é o motor síncrono, é negativo, porque está adiantado, 56K. Resolvendo essa continha, a gente vai ter um valor de reativa total aqui de 40,4 kVAR. Pronto, agora a gente já consegue calcular a minha aparente total, que vai ser o quê? A raiz quadrada, certo? Dos dois aqui, da potência ativa e da potência reativa ao quadrado. Então, 238,6K ao quadrado, mais 40,4K ao quadrado, raiz quadrada. Então, esse cálculo aqui está dando um valor de 242 kVA. Tá? Então, esse aqui é o novo valor de potência aparente que o barramento está fornecendo. A corrente de linha, a nova corrente de linha, né? Então, ela vai ser a potência aparente, 242K, dividido por raiz de 3, vezes a tensão de alimentação, 480 volts. Só que está dando 291 amperes. Ok? É isso. Boa. Agora, vamos lá ver, eu já vou pôr uma folha limpinha aqui pra gente. Vamos lá ver agora a questão da próxima letra, que é a letra E. O que o enunciado está pedindo. Boa. Então, na letra E, ele fala o seguinte. Agora, suponha que a corrente de campo seja aumentada para 2 amperes. Se eu aumentar a corrente de campo para 2 amperes, letra E, qual vai ser a potência ativa e reativa que estão sendo fornecidas ao motor? Tá? Então, o motor síncrono. Então, eu tenho 2 amperes aqui, eu vou subir até aqui, vou achar mais ou menos, vou usar o valor aqui de 517 volts mais ou menos, de novo, né? Não tá bem na escala, assim, eu não tô com papel milimetrado para pegar com exatidão o valor. Vou colocar aqui aproximadamente 517 volts na tensão da armadura, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mim, que eu não tô conseguindo... Aí. Então, eu vou colocar aqui letra E, certo? Assumindo pelo gráfico. Minha letra já é feia, nesse negocinho aqui fica pior. Corrente de campo igual a 2 amperes, eu tenho, então, um EA aproximadamente de 517 volts, tá? Boa. Para eu achar os demais dados que eu preciso, né, que eu vou ter que achar a corrente, então eu vou precisar usar aquela formulinha lá. Tensão da armadura é igual a tensão de fase, menos a impedância vezes a corrente. Então, eu vou precisar do ângulo de conjugado, eu vou precisar do ângulo do EA. Então, a gente vai fazer aquela proporção de novo, né? Que eu tenho que
os 498. De onde eu tirei esse 498? Era o EA antigo, então vamos lá ver, ó. Na hora que eu calculei esse EA, ó, tinha dado 498 com ângulo de menos 27. São esses dados que eu vou usar agora na proporção. Então, 498 está para o seno do ângulo de menos 27, assim como esse novo EA 517 está para o seno do novo ângulo de conjugado. Fazendo essa continha, a gente chega aqui, o novo ângulo de conjugado aqui, ele é de menos 25,9 graus. Só uma lembrança para vocês, que toda vez que o ângulo conjugado é negativo é porque é motor, toda vez que ele é positivo ele é gerador, né? Na máquina síncrona. Só um lembrete rápido aqui para vocês. Beleza. Então, a gente já tem esse valor, agora a gente já consegue calcular o IA, né? Então, eu tenho aqui, eu vou usar essa equação aqui, ó. EA é igual a Vφ menos ZA-IA. Então, é o IA que eu quero, a corrente. Então, meu EA, ele vai ser 517 fase menos 25,9, certo? A gente achou aqui. Igual. O Vφ, ele não muda, ele continua sendo os 277 fase zero, porque é o valor da tensão de alimentação, ela não mudou. A impedância, 0,023, mais J 2,51 vezes a corrente IA, que é o que eu quero encontrar. Resolvendo essa continha, o meu IA está dando 117, fase 39,8 graus amperes. Essa aqui está sendo a minha corrente. Olha lá, tá vendo? Ó, tá com uma corrente adiantada, como a gente já supõe, tá? A nova potência ativa e reativa do motor síncrono, então, vai ser potência ativa é igual a raiz de 3, vezes a tensão de alimentação, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência, cosseno menos 39,8 graus. Tá dando 74,6 quilowatts. E na reativa do motor síncrono, eu tenho aqui raiz de 3 vezes 480 de alimentação, vezes o 117 da corrente. Agora aqui é seno de menos 39,8, que vai me dar menos 62,2 kVAR, certo? Então, a gente encontrou aí a corrente e as potências que eles estão pedindo. Vamos voltar ao enunciado. Prontinho aqui, beleza. Então, a gente conseguiu achar a potência ativa reativa do motor. Aí ele pergunta na letra F, qual que é o ângulo do conjugado? E eu já vou ler já a letra G e a gente já faz as duas, né? E na letra G, qual que é o fator de potência do motor? Bom, na questão do ângulo de conjugado, então, o da letra F, ele nada mais é do que o ângulo do EA, né? Que a gente já tinha visto. Então, na hora que eu calculei ele aqui, né? Então, esse aqui é o ângulo do conjugado nessa situação. Então, ângulo de conjugado, deixa eu escrever um pouquinho melhor aqui para vocês, tá ruim de ver. Então, o ângulo do conjugado, ele vai ser menos 25,9 graus, tá? E a letra G, ele pede o fator de potência. Aqui tá dando menos 39,8, então o fator de potência, ele vai ser o cosseno de 39,8, que vai dar um valor de 0,768 por 0,77, vamos arredondar, né? Adiantado. Tá? Beleza. Agora, na letra H, vamos ver o que o enunciado solicita. Na letra H, ele está pedindo o seguinte: quanta potência ativa e reativa aparente estão sendo fornecidas agora à planta? Então, o que ele está tentando fazer? Né? Até a comparação aqui da letra I, né?
que é a finalização do exercício. Eu aumentei a corrente de campo, né? Então, aqui, ó, aumentou para 2 amperes a corrente de campo. O que aconteceu com o fator de potência, com o ângulo do conjugado e com as potências? É essa comparação que ele quer fazer quando eu aumento um pouquinho a corrente de campo do motor síncrono. Então, vamos calcular para ver o que acontece. Tá aqui. Então, letra H. Certo? Letra H. Boa. Então, ele está pedindo as potências. De novo, potência total, ela não mudou, né, gente? Porque era 100K do motor número 1, mais os 64K do motor 2 e a potência ativa do motor síncrono, que é o 74.6, porque ele continua com 100 HPs lá, né? Então, isso aqui vai ser 238,6 kW, tá certo? A potência reativa total, então, vai ser os 48,4 que já tinha no motor 1, mais os 48 que já tinha no motor 2 e agora a mudança da reativa no motor 3, menos 62,2K. Isso aqui está dando uma reativa total de 26,2 kVAR, tá? Então, quanto que dá aqui a potência aparente total, então? É a somatória, né, o Pitágoras dos dois aqui. Então, 238,6 ao quadrado, mais, tem um K aqui que eu não coloquei, mas tem que ter, tá? Ao quadrado, mais 26,2K ao quadrado, raiz quadrada. Resolvendo essa continha, dá 240 kVA, tá? Com relação à corrente, se eu for calcular a corrente aqui, então, 240K dividido por raiz de 3 vezes os 480. Isso aqui tá dando 288,7 amperes, tá? Então, vamos ver a letra I lá, ele pedia para a gente fazer a comparação, né, das duas situações, antes de aumentar para 2 amperes e antes e depois. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Eu vou diminuir o zoom para a gente conseguir enxergar melhor. E aqui a gente tem a seguinte situação. Vamos pensar no fator de potência primeiro, né? Então, a gente tinha a... Vamos olhar pela potência mesmo. Então, a gente tem uma potência reativa aqui de 26, antes, né? E uma potência... Deixa eu ver se está aqui ou se está no outro. Não está na outra página. Está nessa aqui. Para uma de 40,4. Então, o que aconteceu? A gente teve uma redução na potência aparente, na potência reativa, desculpa, de 40 para 26. Por que isso? Porque a gente aumentou a potência reativa do motor síncrono adiantado, né? Então, ele meio que... meio não, ele realmente compensou a reativa que os outros dois motores estavam consumindo, tá? Isso faz com que você tenha uma redução do consumo de potência mesmo, porque, ó, nós tínhamos uma potência aparente de 242 kVA e agora está com 240 kVA. Ou seja, a potência ativa não mudou, você pode olhar, ó, a potência ativa continua sendo 238,6, ó, 238,6, as máquinas continuam entregando o mesmo trabalho que antes, consumindo menos potência aparente, que é a potência que a nossa concessionária nos entrega, tá? Então, aqui é bem legal esse exercício, porque a gente consegue ver a importância de ter uma regulação legal no motor síncrono, para que ele ajude na melhoria do consumo de potência mesmo, né? Melhorando o fator de potência do conjunto, tá certo? Bom, pessoal, a solução desse exercício era isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida aí, mande nos comentários as dúvidas. E os meus alunos, na quinta que vem, aí eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Beijos, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.